Você já ouviu falar sobre os níveis de análise da linguagem? Caso nunca tenha ouvido falar, vem comigo que hoje nós vamos estudar sobre o assunto. Estamos tão habituados ao processo comunicativo que geralmente não pensamos em seus constituintes. Não paramos para desintegrar determinado idioma e estudá-lo de acordo com suas estruturas e bases de significação. Só que aí, quando nós deparamos com a linguística, isso se modifica e nossos pensamentos passam a ser estruturados. Para que isso ocorre? Para que nós possamos compreender verdadeiramente a língua, de acordo com a sua complexidade. Nada é tão simples. É por isso que muitos teóricos, no decorrer de vários anos, têm estudado isso e elaborado diversas teorias. Bom, são 5 os níveis de análise da linguagem e é exatamente sobre eles que nós iremos tratar agora. Primeiro, nós vamos falar sobre a fonética e fonologia. Essas áreas estão diretamente ligadas ao estudo dos sons. Por meio delas, nós iremos falar sobre como eles se originam, como são modificados e como são produzidos. Sendo que a fonética irá descrever e a fonologia irá explicar. O segundo nível de análise da linguagem é a morfologia. Muita gente acha que a morfologia está ligada apenas à classificação das palavras, isto é, aos substantivos, adjetivos, entre outros. Mas ela também está ligada diretamente à formação das palavras, que são as unidades mórficas, referentes a prefixos, sufixos, radicais. Ainda falando sobre a morfologia, muitos teóricos eles colocam apenas a análise sincrônica, que é referente ao nosso vocabulário atual. Porém, muitos outros já citam também a análise diacrônica, que é sobre o surgimento e algumas características que estão diretamente ligadas a um processo histórico. A sintaxe ela está em uma posição antagônica à morfologia. Ao invés de analisar especificamente determinada palavra, suas unidades e classificações, ela vai estudar a disposição dessas palavras nas orações, o modo que elas relacionam-se e os significados que elas desenvolvem entre si. É nela que falamos sobre os predicados, sobre os adjuntos, sobre os apostos, sobre os objetos, enfim, é nela que iremos tratar dessas estruturas. A semântica, ela vai entender o que a palavra significa de acordo com o contexto e o sentido que ela desenvolve relacionado a outras palavras. São palavras semelhantes. Como exemplos, temos a sinonímia, como casa, moradia, e a antonímia, bem e mal. Como último nível de análise, nós vamos falar sobre um dos que eu considero um dos mais legais, que é a pragmática. Bom, aí nós já vamos mudar um pouco o foco e estudar sobre o processo de comunicação envolvendo essas palavras. Aí não vai estar mais só em voga o modo explícito. Nós também vamos analisar o modo implícito. E nesse processo se encontra a denotação e a conotação. A denotação, que fala sobre o emprego do significado real da palavra, o significado literal, e a conotação, que fala do sentido figurado da palavra. Exemplo de sentido real, o carro bateu no poste, e exemplo de sentido figurado, aquele garoto é um poste, isto é, ele está querendo dizer que aquele garoto é muito alto. Eu espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo assunto.